Oi gente, como vocês estão nesta quarentena? Se é que a gente ainda está em quarentena quando este vídeo for ao ar, provavelmente sim, porque, por exemplo, aqui no meu estado, as aulas da minha filha não iniciam antes do dia 1º de maio, então abril inteiro eu pelo menos estou em quarentena dentro de casa com a minha filha. Quando tudo isso passar, porque uma hora vai passar, tu aproveita essas dicas. Se tu não me conhece, meu nome é Etiele, eu tenho 38 anos, sou maquiadora profissional, não tenho nenhum procedimento estético na minha pele, então geralmente eu falo sobre produtos, sobre itens, sobre coisas que funcionam para nós mulheres da vida real que já somos mais velhas, que já estamos aí com o pé além dos 35 anos. Eu faço 39 esse ano e hoje eu quero conversar com vocês sobre pincéis para a pele que são funcionais. Pincéis que vocês precisam ter, na minha humilde opinião. Pincéis que eu não fico sem quando eu preciso fazer a minha pele. Vamos falar sobre pincéis, finalmente, aleluia. Separei aqui os pincéis que eu acho que vocês precisam ter quando o assunto é preparação de pele. O hidratante, gente, eu não costumo passar na minha pele, em mim mesma, usando pincel, tá? Então esse vídeo é mais pra pessoa que vai se automaquiar. Para o maquiador, lá no salão, eu aplico hidratante no rosto das minhas clientes usando um pincelzinho do O-Fiber. Eu uso um pincelzinho do O-Fiber, gente, que é igual a esse aqui da Natura, ó, esse aqui é o da Natura, só que ele é menor, tá? Ele tem menos cerdas, é um do O-Fiber que eu tenho da Vult, é um O-Fiber da Vult. Então eu uso aquele pincel para aplicar o hidratante na pele das clientes. Na minha pele eu aplico o hidratante com a mão, mas é importante que vocês usem o hidratante antes da base, tá? Aí quando vocês forem aplicar a base, existem 3 opções de pincéis aqui que eu quero indicar pra vocês, que são pincéis que sim, eu uso sempre, sempre, independente da base que eu for usar, são pincéis que eu uso sempre, independente de eu usar base X ou base Y, eu acredito que vocês têm que ter estes pincéis aqui, tá? Claro que cada um funciona melhor com uma base diferente, mas eu vou explicar pra vocês. Por que que eu prefiro, gente, os pincéis kabukis que são chanfrados, que são cortados? Porque daí tu consegue chegar, por exemplo, aqui, ó, aqui dentro do olho, tu consegue chegar nessa voltinha aqui de dentro. Então, eu prefiro os pincéis kabukis que são cortadinhos. Tem esses dois aqui que eu adoro. Esse é o F88 da Ruby Rose, tá? Ele tem a pontinha polida. A ponta polida é o quê? É a ponta lixada, é a ponta afinada, refinada, pra não riscar a tua pele. E eu amo esse aqui, que é o pincel de base da Natura Una, gente. O meu é bem antigo, comprei logo que eles lançaram. Também tem a pontinha polida e também é muito maravilhoso. Entre eles dois, eu prefiro sem dúvidas o da Natura. Esse aqui é o meu pincel de base favorito da vida, porque ele é menorzinho, as cerdas são mais macias, assim, e eu consigo chegar aqui embaixo, eu consigo fazer a volta na minha sobrancelha, eu consigo chegar em todo o meu rosto com esse pincel aqui. Eu gosto dele pra aplicar todas as bases da Natura, ele funciona com todas elas. Tem vídeos aqui no canal falando sobre bases da Natura, muitos e muitos vídeos. E eu gosto principalmente pra aplicar a base Serum, que é aquela base mais líquida. Eu pingo ela no rosto e venho e espalho rapidamente ele. Quando o pincel é mais durinho, assim, ó, mais firmezinho, como esse aqui, por exemplo, ele é um pincel legal pra tu aplicar todo tipo de base também, mas se tu quiser usar uma base mousse, é um pincel mais firmezinho, assim, que tu vai colocar ele na base e depois vir com ele no teu rosto, ó. O da Natura, ele já é um pouco mais molinho, estão vendo, ó, esse aqui da Ruby Rose, ele é mais firmezinho, né, Ruby Rose, que é a cópia, a imitação descarada do da Sigma, né, gente, vamos combinar que a Ruby Rose copiou todos os pincéis da Sigma, mas nós ficamos felizes porque os da Sigma são uma careza, então a gente faz de conta que tá tudo bem, pra nós tá tudo bem, né, pra Sigma que não deve estar. Aí é importante também ter um pincelzinho língua de gato, que é esse aqui, que foi aquele primeiro que nós começamos a usar. Por quê? Porque tem algumas bases que são mais grossas, tem algumas bases que de repente tu prefere, né,
pegar e aplicar com um pincelzinho língua de gato, dando batidinhas, e aí tu vem com ele, aplica, por exemplo, quando tu quer fazer o contorno da tua sobrancelha com mais precisão, ou quando tu quer chegar aqui na raiz do cabelo, sei lá, gente. Em cliente, por exemplo, eu aplico sempre com língua de gato, eu nunca uso kabuki em cliente. O kabuki eu uso depois, de repente, só pra dar uma polida na pele, assim, né, uma espalhada melhor. Mas eu sempre aplico com língua de gato, e depois vem com a esponja, tá? Eu acredito que sim, que tu precisa ter uma esponja. Algumas meninas mais novas, algumas meninas que não têm linhas, conseguem usar sempre um pincel kabuki, por exemplo. Uso o pincel kabuki, dá umas batidinhas aqui, ó, aplica o corretivo, dá umas batidinhas aqui e fica bonito, não fica marcado. Dependendo da base ou do corretivo que tu usar, realmente não vai ficar marcado aqui, realmente tu não precisa da esponja. Mas depois de uma certa idade, a gente precisa da esponja quase que sempre. Então, às vezes tu não precisa, mas é bom tu ter, porque às vezes assim, ó, é só a esponja que vai dar aquela sentada que tu precisa que dê no produto ali, sabe? Na base, no corretivo. Pó eu não aplico com esponja, mas eu acho essencial tu ter, tá? A esponja. Se eu tivesse que falar pra vocês, entre esses 4 aqui, quais que eu realmente preciso se eu não pudesse comprar todos os 4? Estes dois, esse pincelzinho aqui da Natura e essa esponjinha da Marissade, que pra mim é a melhor nacional que existe. Então, se tu puder, tenha esses 3 aqui, pelo menos, né? Não tô dizendo que tu precisa ter esse pincel chanfrado aqui, é que eu acho legal ter mais de um pincel, porque às vezes um tá sujo e aí tu não deu tempo de lavar, tu quer te maquiar de novo, então um tá sujo, o outro tá limpo, tu vai revezando. Mas estes 3 aqui eu acho legal vocês terem, principalmente pra fazer aquelas voltinhas, aquelas coisinhas que eu falei pra vocês que o língua de gato faz por nós. Aí, ainda falando em produtos cremosos, tem esse aqui que é o E60 da Ruby Rose, que eu tenho um igual lá no salão. E por que eu acho importante ter esse língua de gato menorzinho, gente? Ele é um pincel de eyes, né, de olhos, mas eu uso ele pra quê? Eu uso ele pra fazer, por exemplo, o contorno em creme em volta do nariz, assim, ó, quando eu quero fazer o contorno na cliente em creme, sabe? Então, se tu gosta de fazer contorno na tua pele usando base mais escura e corretivo mais escuro, tu tem que ter um pincel menorzinho, assim. O língua de gato, ele é meio grande pra tu fazer contorno em volta do nariz, por exemplo. Esse aqui não, esse aqui tu consegue fazer, ó, mais certinho o risquinho em cima do nariz. Tu consegue fazer o risco aqui, né, o triângulozinho aqui, tu consegue fazer o risquinho aqui, tu consegue aplicar, de repente, um produto mais claro aqui pra tu fazer a iluminação, tu consegue aplicar o corretivo aqui abaixo também. Então é legal tu ter um pincelzinho assim sintético. Esqueci de falar sobre isso também, todos os pincéis para tu aplicar produtos líquidos no rosto, ou produtos cremosos, produtos molhados, gente, é pincel com cerda sintética, com cerda de plástico que se usa, não é pincel de cerda natural, tu não usa pincel de cerda de pelo de animal, de poda, né, de poda de cavalinho, tu não usa esse tipo de pincel com produtos molhados ou produtos cremosos, tu usa pincel com cerdas sintéticas, tá? Produtinho, ó, de plástico. Às vezes as pessoas perguntam isso nos vídeos, por incrível que pareça. Eu sei que às vezes eu me assusto, assim, mas eu também entendo que o mundo da maquiagem é novidade para algumas pessoas, né? E aí às vezes eu me assusto, as pessoas perguntam, como assim? Como eu diferencio sintético de natural? Gente, tu tem que olhar, ó, pega e olha. Ele é um plástico, tu vê que ele é um plástico, tu vê que não é uma cerda natural. Alguns de olhos realmente te confundem, assim, mas os de pele geralmente tu consegue ver quais são os pincéis que são de cerdas sintéticas, tá? Então é legal tu usar sempre cerda sintética pra fazer qualquer contorno ou iluminação com produto em creme ou líquido. Aí, gente, pra aplicar o pó, vocês estão cansados de me ver usando esses 2 pincéis aqui nos vídeos, né? Por quê? Porque eles são os meus favoritos. Esse aqui é o A05 da Macrylan, ó, ele é redondinho, pontudinho, estão vendo? Tem as cerdinhas polidas na ponta, aqui em volta, e são cerdas sintéticas, gente. A gente olha e fica parecendo que é cerda natural, mas não é. A Macrylan, que pra mim é a melhor marca nacional aí, assim, em pincéis mais acessíveis, né, em pincéis mais populares, é a Macrylan, porque ela tem preços muito bons.
eles fizeram cerdas que parecem naturais, mas não são, tá? Então esse aqui, que é o A05, tu consegue passar o teu pó no rosto, e aí pra tu selar aqui abaixo, a tua base, o teu corretivo, eu sempre falo isso pra vocês, tu precisa aplicar o pó olhando pra cima, ó. E como nós já temos linhas, como nós já temos marquinhas, a gente não pode vir com uma esponja que vai pesar, que vai encher a esponja de pó e tacar aquele pó aqui em cima. Aí vai vir muito produto, vai marcar todas as tuas linhas. Tu precisa de um pincel fofinho. E esse aqui ele é muito bom por isso. Ele pega o pó e ele aplica espalhando, e ele aplica com leveza, e ele aplica só a quantidade de produto que tu precisa. Então não adianta tu aplicar a base certa, o corretivo certo, o pó certo, se tu aplicar produto demais. Tu tem que escolher o pincel certo para aplicar o produto ali. E ele é um pincel que depois tu pode aplicar aqui e esparramar o pó pelo resto do teu rosto. E ele funciona também com um pó compacto, se tu quiser selar bem o teu rosto, tirar a oleosidade do rosto, tá? Esse pincelzinho aqui da Real Love, ó, ele é bem parecido, tá vendo? Ele só é mais magrinho aqui, porque nesse o ferrolho é redondo, tão vendo? Ele é redondo. Aí as cerdas fazem assim. E nesse, o ferrolho, ó, ele é achatadinho aqui. Então as cerdas fazem assim, pra cima. E aí ele também é bom pra isso, gente, pra aplicar o pó aqui abaixo e depois pra espalhar o pó em todo o rosto, sem pesar, sem pegar produto demais. Esse aqui, infelizmente, eu não sei a referência dele, eu só sei que ele é da Real Love, o nome da marca, e ele é lindo. E esses dois são os meus favoritos de pó, gente, é o que eu uso, assim. Aqueles pincéis maiores pra aplicar pó, eu até uso, assim, nas clientes, sabe, pra aplicar o pó compacto e tal. Mas, se tiver esses aqui, funcionam igual, funcionam também. Então, assim, são mais funcionais se tu precisar comprar um dos dois. Compra esse aqui da Macrylan, o A05, que tu vai conseguir usar tanto pra selar aqui abaixo dos teus olhos, quanto pra tu aplicar o pó no resto do teu rosto, tá? Esse é lindo, mas eu realmente não sei a referência dele. Aí, gente, pra fazer contorno, passar blush, essas coisas assim, eu acredito que se tu vai só te automaquiar, tu não precisa ter muitos pincéis, tá? E eu também, pra fazer contorno lá no salão, por exemplo, eu tenho este pincel aqui. Eu tenho um outro igual a esse, ou é um pouquinho menor, mas não, eu acho que é igual a esse aqui. Esse aqui é o Small Contour F05 da Ruby Rose, olha, um pincelzinho assim, que tem as cerdas mais gordinhas, é como se fosse um pincel de esfumar de olhos, só que do rosto, ó. E aí tu consegue fazer o contorno aqui, se tu tem o rosto mais redondo, se tu quer deixar bem marcado aqui pra afinar bem, tu consegue fazer, ó, uma marcação mais fininha, mais escura com ele. Tu consegue aplicar o contorno em volta do teu rosto, aqui abaixo. Então, se tu puder, se tu achar importante, é um pincel legal de ter pra fazer aquele contorno mais marcadinho, tá? O F05 Small Contour da Ruby Rose. Mas, gente, se tu não pode comprar mais de um pincel, tu pode ter um pincel de blush e usar para aplicar o blush aqui na frente, né, o blush, e depois tu dá uma apertadinha nele assim e aplica aqui, ó, o contorno com ele mais apertadinho, mais firmezinho aqui. E aí já pode fazer o contorno em volta do nariz também, pegando menos produto e apertando menos o pincel. Esses dois aqui eu gosto muito, esse W908 da Macrylan, nem sei quantos anos esse pincel, coitado, tem. Ele tem as cerdas naturais, como vocês podem ver, ó, é pelinho de cavalo isso aqui. E eu gosto dele por quê? Porque ele espalha bem, gente. A cerda natural, a tendência dela é marcar menos e esfumar mais. Então ele é um pincel legal pra tu aplicar blush, pra não marcar muito o rosto, e pra fazer aqui o contorno. Eu gosto muito dele pra isso. Esse aqui da Macrylan, que é o B117, ó, também é um pincelzinho pra isso, um pincelzinho pra blush. Mas por que eu peguei ele pra mostrar pra vocês? Ele já é mais pesado, estão vendo? Ele já é mais gordinho, ó. Ele é um pincel que tem bastante cerda. Ele tem aqui a pontinha polida, mas é o tipo de pincel que tu tem que cuidar quando tu for fazer o teu contorno, por exemplo. Porque como ele tem bastante cerda e ele é mais pesadinho, se tu pegar muito produto pra fazer o contorno, ó, e aplicar aqui, tu pode marcar. Então vai com a mão leve, pega pouco produto, dá uma olhada no pincel que tu tem, estuda o pincel que tu tem. Esse aqui, ó, tá vendo que ele é mais levinho, mais maleável, ó, então ele vai fazer mesmo um contorno mais difuso, ele vai espalhar mais o produto. Se tu pegar um pincel mais gordinho, que nem esse, ó, mais pesadinho, mais firme, ele vai deixar mais marcado. Então cuida na hora de tu comprar
que tipo de contorno tu gosta, que tipo de blush tu gosta. Tu pode usar esse aqui, por exemplo, só pro teu blush, né, porque ele vai dar uma marcadinha, uma chineladinha mais no blush. Mas ele é um pincel que funciona, só que tu tem que ter cuidado quando tu for pegar produto, quando tu for aplicar o produto, tá? Eu ainda prefiro um assim, tanto pro blush quanto pro contorno, né? Ou um assim. Se fosse dizer pra vocês comprarem dois, seriam esses dois aqui. Se for pra comprar um, compra só um assim de pelinho sintético, que tu consegue tanto fazer o contorno, aplicar o blush aqui e aplicar o contorno aqui no nariz também, só tem que, como eu sempre faço, né, segurar e dar aqui aquela afinadinha. E por último, gente, o pincel de iluminador. O pincel de iluminador é essencial? Pra mim é, gente. Eu tenho vários, eu amo pincel de iluminador e eu trouxe dois pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o número 18 da Vult, que ele é o pincelzinho leque, né? Assim, que a gente pega e aplica o iluminador e deixa ele bem espalhadinho. E trouxe o B910 da Macrylan, que é aquele mais pontudinho, que parece um pincel de esfumar, só que, né, de pele. Aí tu aplica, ó, o iluminador com ele aqui, faz bem lindo o teu iluminado, aplica exatamente onde tu quer o teu iluminador sem marcar, espalhando. Esse escândalo, gente, é a minha cachorrinha Lady. Meu marido chegou e aí parece que sim, ó, faz um ano que ela não enxerga ele. Então, não reparem, tá? Se acalmou a Lady. Então, pincel para iluminador eu indico esses dois aqui pra vocês. São os dois, assim, ó, que eu amo e que eu uso. Vocês sempre me veem usando, né? Ou um leque ou um assim pontudinho. E eu gosto, gente, de aplicar iluminador com pincéis assim, porque daí o iluminador fica bem espalhadinho, fica bonito. Não fica aquele risco de iluminador marcado no rosto, tá? Lá no salão eu tenho um da Real Techniques que eu uso pra aplicar iluminador nas clientes e que eu gosto muito. É parecido com esse aqui, tá? É mais ou menos assim, ele é uma pontinha assim. E aí deixa bem espalhadinho, bem bonito ali o iluminador no rosto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês se inscrevam aqui no canal se vocês não são inscritos e que vocês comentem aqui abaixo, nem que seja com um emojizinho, com um coraçãozinho aí, tá bom? Manda esse vídeo pra alguém, se tiver alguma dúvida comenta aqui abaixo e por favor, me segue lá no Instagram pra gente crescer e outras coisas boas chegarem por aqui. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!